E aí, galera dos 8º anos do Sânico Teles, PET 6, semana 4. Muito bem, essa semana nós vamos falar sobre o fim da escravidão africana no Brasil. Nós já tínhamos, no primeiro momento da história do Brasil, nós tínhamos usado o índio como mão de obra escrava. Com o trabalho feito pelos padres jesuítas, mas principalmente com o interesse do governo português de ganhar dinheiro com o tráfico de escravos da África, o trabalho escravo indígena foi proibido no Brasil e os proprietários, os escravocratas, eles passaram então a, de certa forma, serem obrigados a substituírem o índio pelo negro, que custava mais caro, porque se criou toda uma política, uma propaganda, um marketing em cima do negro, de que ele era forte, de que ele era resistente, que ele era preparado para o trabalho, que ele vivia mais tempo, ele era mais fértil, e todo um trabalho de marketing desqualificando o índio, dizendo que o índio não gostava de trabalhar, que o índio era mole, que o índio era preguiçoso, que o índio não queria saber de nada, era mais difícil de lidar, tinha que ensinar tudo do zero, enfim. Então foi criado todo um discurso de valorização de um grupo para dar preferência para utilizá-lo como escravo e de desqualificação do outro grupo para desestimular as pessoas de terem o índio como escravo. Então, essa escravidão africana, ela começa ainda no século XVI e ela vai se estender até o final do século XIX. 1888, o Brasil não foi o último, mas foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, coisa que já deveria ter sido, que no Brasil deveria ter sido encerrada muito, muito antes. Aliás, nunca deveria ter existido, para falar a verdade, porque ninguém é obrigado a ser submetido ao outro de uma forma tão humilhante quanto é a situação de escravo. Mas, infelizmente, a sociedade humana foi aprendendo através dos seus erros, Se erra para aprender, se erra para saber qual é o certo. Mas, infelizmente, essa escravidão ela foi também muito trabalhada em cima da desconstrução psicológica do negro, da propaganda de que o negro era uma raça inferior, era uma raça incapaz de ter as mesmas condições de aprendizado e de criação e de administração que os brancos. Esse discurso foi criado propositalmente para poder desqualificar o negro psicologicamente e ele se sentir humilhado, inferior, acreditar naquele discurso e, com isso, aceitar de uma forma mais passiva, de uma forma mais branda, a condição de escravo. A partir do momento que eu passo a acreditar que eu sou o pior funcionário da empresa, do local onde eu trabalho, eu não tenho mais aquela produtividade que eu poderia ter, eu não vou ser capaz de gostar do lugar onde eu estou, eu vou me sentir uma pessoa assim, tudo que eu fizer ou falar, eu sempre vou achar que é a pior ideia, é o pior serviço que tem ali. E não é. Porque falaram para você, fizeram você acreditar naquilo, você assumiu aquilo como verdade e não conseguiu se libertar daquilo. Graças a Deus, nós temos hoje todo um trabalho no Brasil e no mundo, de um modo geral, que procura mostrar que nós não somos... ninguém é melhor do que ninguém. Nós podemos ter características biológicas diferentes. É como se fosse um guarda-roupa. Tem vários modelos diferentes, mas todos têm a mesma função. Todos são guarda-roupas. Então é a mesma coisa o ser humano. Nós podemos ser mais gordinhos, mais magrinhos, mais moreninhos, mais clarinhos, mas no fim
certo? Nós somos seres humanos. Então, inspirados por esse tema, tem um texto na página 68 e 69 que fala tudo sobre a escravidão no Brasil. Ele faz um resumão de todo o processo escravocrata brasileiro e logo em seguida vem as perguntas. A pergunta 1 diz o seguinte: de acordo com o texto, qual a teoria mais aceita sobre os motivos do interesse inglês em extinguir a escravidão no Brasil? Os ingleses, em pleno século XIX, estavam em franca expansão industrial. E o que os ingleses mais queriam era aumentar o número de consumidores. Quanto mais gente no mundo para comprar os produtos ingleses, mais os burgueses, os patrões, as fábricas inglesas iriam lucrar. Só que escravo não ganha salário, né, gente? O escravo trabalha em troca de comida e de uma moradia lá de quinta categoria que era chamada de senzala. Se libertar os escravos, se acabar com a escravidão, eles passam a serem trabalhadores assalariados. Para sobreviver, eles vão ter que ganhar dinheiro para comprar os produtos que serão necessários para o dia a dia deles. Então, olha quantos milhões de novos consumidores os produtos ingleses iriam ganhar no Brasil. Pergunta 2, né? Os ingleses europeus não dão ponto sem nó. Explique as leis criadas ao longo do século XIX que determinaram o processo gradual de abolição. Explicar quer dizer o quê? Você vai identificar lá no texto, tem quais foram as leis que determinavam o fim da escravidão no Brasil e especificamente que tipo de escravidão que cada lei determinava o fim. Então, por exemplo, a lei do ventre livre determinava que todas as crianças nascidas filhas de escravos, a partir da data que a lei foi criada, já nascia livre, já não podia mais ser considerado escravo. A lei dos sexagenários determinava que todo escravo com idade superior a 60 anos teria a sua liberdade, não poderia mais ser tratado na condição de escravo. Então é isso que você vai fazer. Você vai ler o texto lá da página 68 e 69, vai achando as leis e vai dizendo o que cada uma determinava. A atividade 3. Na sua opinião, a abolição resolveu definitivamente o processo de discriminação das pessoas negras na sociedade brasileira? Não, né, gente? Nós estamos vendo aí o Brasil, mesmo depois da Lei Áurea, em 1888, o negro continuou sendo tratado com a mesma inferioridade, com a mesma insignificância que ele era quando era escravo. E nós estamos até aí, em pleno 2020, vendo casos de agressão, de abuso, de humilhação, só porque a pessoa é negra. Cor de pele, gente, orientação sexual, não define caráter de ninguém. Eu posso ser um branco lindo, maravilhoso, de olhos claros, eu não sou branco e nem de olhos claros, mas estou lindo, maravilhoso, eu sei, não precisa dizer, não diga, não precisa confirmar, eu sei que você também acha, concorda, mas não precisa dizer que concorda. Mas eu posso ser um loiro lindo, maravilhoso, um branco lindo, maravilhoso, um moreno lindo, maravilhoso, e não valer um tostão furado. Posso ser de qualquer espécie. Isso não deve. Posso ser um macho alfa, posso ser uma bichona, não importa. Isso não vai definir. Se eu for uma pessoa do bem, eu vou ser do bem independente dessas qualificações. Se eu for uma pessoa do mal, eu vou ser do mal independente dessas qualificações. Então, o fato de um ser mais clarinho, um ter mais melanina na pele do que o outro, é um detalhe que não faz você melhor nem pior do que ninguém. Mas em pleno 2020, nós ainda nós ainda temos uma parcela considerável da sociedade brasileira e do mundo de um modo geral que ainda acha que mais melanina na pele, né, é sinal de inferioridade. Mas é o quê? É uma herança preconceituosa, um pensamento preconceituoso que foi construído no passado para justificar a escravidão indígena, africana, para o negro aceitar, entender por que ele era escravizado, por que ele tinha que ser tratado daquela maneira.
e que ficou de tal maneira infiltrado na nossa sociedade que a gente cresce ouvindo esse discurso de racista e a gente não consegue se libertar dele. Muitos não conseguem se libertar. Muitas pessoas da sociedade não conseguem se libertar. Elas têm até consciência, mas elas não conseguem se libertar dessa verdade que passaram para ela desde pequena, porque isso vem da família, né? Você se torna produto, você é o resultado, como ser humano, muito daquilo que te passaram desde lá da barriguinha da mamãe e nos primeiros 4, 6 anos de vida. Tudo aquilo que você pensa que você não lembra, que você ouvia, que você via, mas seu cérebro registrava. Então, você não tem só consciência, você não lembra com 2 anos como é que você era, o que acontecia à sua volta. Mas o seu cérebro registrou as conversas, as opiniões dos seus pais, das pessoas que frequentavam a sua casa, dos lugares que seus pais iam. E, de certa forma, você acaba crescendo e começa aquilo, conforme você vai crescendo, vai vindo para o seu consciente e você começa a achar que aquilo começa a ter aquela opinião, aquela visão, porque isso já tinha sido implantado em você, mesmo inconscientemente. É complexo o negócio, né? É complicadinho de entender, porque é uma coisa assim que mexe com a parte cognitiva, com a parte né, emocional, que é de uma etapa da vida da gente que a gente nem lembra que a gente existe, que a gente nem sabe que está no mundo, mas que é justamente nessa etapa que muito do que a gente que se forma. Não é aos 14 anos que você vai virar um bom ou mau caráter. Isso já foi infiltrar o teu caráter, ou a sua falta de caráter vai ser moldada ali, dentro do útero da sua mãe, né, na herança genética que você vai herdar, e em tudo aquilo que vai ser falado, que vai ser ouvido pelo seu cérebro, mesmo quando você ainda era inconsciente, no sentido de não ter noção ainda de que você existia. Beleza? Olha, a atividade essa semana então é só isso, gente. Tá muito fácil, tá? Aguardemos agora o PET número 7. Um abraço para vocês e até o PET 7. Tchau, tchau.